ir para o Parque São Jorge, né? Falar de Corinthians com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Quero que você conte pra gente um pouquinho do caos, porque foi um caos, né? A reunião de ontem para essa votação do impeachment do presidente Augusto Mello que rolou. E você, bem que você falou, que tinha que ter um pouco de cautela, que você ainda estava meio receoso que podia não acontecer. E você vê, não terminou, não é isso? Boa noite. Boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, Michele. Aí não era palpite, era informação mesmo. Já tinha informação antes da reunião de que o Augusto Mello ia tentar anular mais uma vez ou adiar mais uma vez a reunião com uma liminar na Justiça. Isso de fato aconteceu. Um dia antes a gente mostrou aqui o Augusto Mello falando categoricamente que não faria isso, mas de novo ele entrou na Justiça, de novo também teve uma liminar negada. A gente teve a reunião e vamos tentar aqui resumir tudo o que aconteceu, porque, como você disse, Michele, foi um caos, foi muito desgastante. O pessoal tem uma noção, nossa equipe chegou 3h30 da tarde aqui e saiu 3h30 da manhã, 3 horas da manhã. Enfim, bem complicada a situação aqui do Corinthians. Vamos começar então por ordem cronológica. Antes de tudo, membros da diretoria da Gaviões da Fiel, a gente vai mostrar para vocês aí o vídeo, eles conseguiram entrar no Parque São Jorge e foram para cima do Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, que acabou batendo boca pelas redes sociais, né? Batendo por teclas com as redes sociais, desafiando a Gaviões também peitando ali o Rubão, e aí a gente tem um vídeo aí para a gente mostrar, cedido pela própria assessoria da Gaviões da Fiel, de um encontro que a gente teve inesperado da Gaviões com o Rubão dentro do estacionamento do Parque São Jorge. Vamos ver. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho, do Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação, tem gente desse tipo, cara, principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Bom, a gente acabou assistindo aí então a entrevista do presidente Augusto Mello, não entrou o vídeo do qual eu citei aqui, até vou pedir para o diretor falar comigo se a gente tem o vídeo na ponta da linha, o vídeo da Gaviões da Fiel indo para cima do Rubão. A gente assistiu essa entrevista do Augusto Mello que ele concedeu depois da reunião ter sido suspensa, né? Como todo mundo já sabe, a reunião foi suspensa, o Augusto Mello deu essa importante declaração, porque aí o presidente está praticamente declarando guerra contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é quem está tocando todo esse processo de possível destituição do Augusto Mello. Pela primeira vez, o Augusto Mello falou do nome do Rubão, no nome do Romeu Tuma Júnior dessa maneira, ameaçando até tentar destituir o Romeu Tuma Júnior do cargo da presidência. Depois de tudo isso, a gente conseguiu falar com o Romeu Tuma Júnior, nós e toda a imprensa que veio aqui para a cobertura. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do Romeu Tuma Júnior se defendendo das declarações e das acusações ditas aí pelo Augusto Mello. A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. O tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o Conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido, e é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. Bom, e o Romeu Tuma Júnior também falou sobre uma previsão de nova data, como que vai ser, o caso da Vaidebet. Então vamos ouvir então o Romeu Tuma Júnior tentando explicar para o torcedor como que vai continuar essa reunião que foi suspensa aqui ontem no Parque São Jorge. Eu lamento
a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. Então, nós tivemos metade da reunião concluída, nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime, fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube. Bom, tá aí o Romeu Tuma Júnior. Agora eu vou aproveitar para chamar as imagens da confusão que a gente acabou presenciando aqui no Parque São Jorge. Pode rodar aí, Felipe, as imagens feitas aí pelo Melchior Brito com o auxílio do Renato Alves. A gente flagrando ali a saída dos conselheiros do Corinthians de dentro do Parque São Jorge, dentro do mini ginásio do Parque São Jorge, onde estava acontecendo tudo. A gente primeiro filmou ali, mostrou a presença de torcedores corintianos aqui na porta do Parque São Jorge. Vocês estão vendo aí as imagens da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com alguns torcedores comuns que foram ali para a porta do Parque São Jorge. Augusto Melo concedeu aquela entrevista que a gente acabou de mostrar, saiu escoltado pelos seguranças e também foi pressionado. A gente tem imagem aí, ó, o Augusto Melo sendo pressionado por torcedores dentro do Parque São Jorge, ali tentando entrar no prédio da administração, e não só ele. A gente também tem imagens aí do Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, responsável também por ter levado esse caso da Vai de Bet para frente. Enfim, algumas imagens, um pouquinho só, né, do que aconteceu aqui ontem no Parque São Jorge. Muita confusão. Dentro da reunião, para a gente ser bem sucinto e resumir, teve um grande problema, porque é normal, é costumeiro, você dentro do rito da votação para uma destituição, ter ali uma aprovação dos conselheiros para que o processo seja encaminhado justamente para a votação da destituição. Por exemplo, é assim, mais ou menos assim, todo mundo aqui concorda, depois de ouvir aqui, de ter o parecer da Comissão de Ética, todo mundo aqui concorda que a gente tem que votar pela destituição ou não do presidente Augusto Melo? É assim que funciona. O pessoal votou que sim, né? Teve uma confusão ali, porque normalmente, para ser mais rápido o processo, o Romeu Tuma Júnior pede só para levantar quem discorda. Quem discorda, levanta. Levantou uma turma, ele falou, bom, então tá aprovado, vamos seguir. O pessoal não gostou e falou, não, vamos votar no papel. E aí faltou cédula, teve um monte de problema, teve que ser voto um por um. Por isso tudo foi retardando a reunião, algumas paralisações, até que eles conseguiram fazer a votação da votação. A votação para saber se ia existir a votação da destituição. E aí o Augusto Melo acabou perdendo, 126 a 114. Com isso, o Conselho Deliberativo decidiu que o Augusto Melo, sim, terá de passar pela votação de sua destituição ou não dentro do Conselho Deliberativo. Só que com a passada hora, muitos conselheiros começaram a ir embora, e aí o Romeu Tuma Júnior, em decisão unânime ali, junto com Augusto Melo e todo mundo, decidiu suspender essa reunião, que vai acontecer, a gente ainda não sabe quando. Há uma informação de que ela deve acontecer daqui a 15 dias, mas a gente tem que aguardar. O Romeu Tuma Júnior ainda não decidiu qual é a data da nova reunião, que na verdade é uma continuação, só uma continuação. Inclusive, quem não estava na reunião de ontem pode aparecer na próxima, porque é como se você tivesse chegado atrasado apenas. E aí sim, eles vão ter ali a continuação do processo, que tem o quê? Vai ter a manifestação do presidente da Comissão de Ética, a manifestação do Augusto Melo e em seguida a votação. Uma informação é que dificilmente, é muito improvável que essa votação aconteça aqui no Parque São Jorge. Isso está praticamente decidido por falta de segurança. A acusação do Conselho Deliberativo do Corinthians é de que a gestão está agindo com a intenção de causar confusão, de provocar o tumulto. E isso ficou muito latente num vídeo publicado pelo ex-jogador Dinei, que é um apoiador do Augusto Melo, e ontem subiu lá na diretoria, fez um vídeo público nos stories, e muitos dos torcedores que foram vistos intimidando conselheiros aqui embaixo, depois foram vistos nesse vídeo do Dinei lá em cima, dentro da sala do Augusto Melo, comemorando ali o fato da votação ainda não ter acontecido. Então é um clima de fato muito quente, e a gente ainda pode ter talvez algum novo desdobramento do caso da Vai de Bet na polícia, enquanto o Romeu Tuma Júnior decide para quando ele vai mandar essa votação da destituição ou não do Augusto Melo, e também onde vai acontecer essa votação. A única coisa que foi decidida ontem é que sim,
ela vai acontecer, porque essa foi a decisão da maioria dos conselheiros ontem aqui no Parque São Jorge. Michele. Tá certo, Salazar. Osmar Garrafa e José Paes vão comentar tudo sobre o Corinthians daqui a pouquinho. Tá complicadíssima, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão de adiar, não é melhor ou é pior para Augusto? Não é melhor já resolver? Quando tem um pepino, Michele, assim, não é melhor resolver? Não sei se é melhor. Dá para trabalhar politicamente e tentar reverter. Pode ser. Essa é uma Aí avaliação. ele A precisa de diferença foi 13 votos. pouca. Então ele pode trabalhar lá dentro do clube Agora ele precisa para ter todos os votos. conseguir os votos necessários para o lado dele. Então, de Assim, repente, foi bom pra eu ele. me apego muito no Corinthians. É. No Corinthians. Penso que para o Corinthians isso é péssimo. Dentro de campo, o time está vivendo um bom momento. Né? Muito se deve a essa recuperação ao Fabinho Soldado, a gestão que aí está. Uhum. A coisa estava muito complicada o ano passado, numa janela. Aí muita gente vai dizer, mas financeiramente, gastou muito. Se não tivesse gasto, o Corinthians teria caído. Teria, fato. Então agora vai ter que resolver esse pepino no aspecto financeiro. E a gente perguntou no Mesa Redonda domingo, já sabia a opinião do Miller, do Paulo Sérgio, mas fiz questão de perguntar ao Castan, que jogou no Corinthians e tem a visão do jogador, né? Se esse aspecto político pode prejudicar o campo. Pode prejudicar o campo. O Castan foi taxativo e foi dentro da linha do Miller e do Paulo Sérgio. Disse que, enquanto estiver pingando o cascalho normalmente, não atrapalha em nada. Mas, e isso é uma boa notícia, mas, né, no aspecto financeiro, a imagem do Corinthians, ela fica desgastada no meio, né? Então, o cara vai investir nessa marca, a marca vai se desgastando. E, obviamente, se falta recurso, pode começar a afetar o campo. Então, lamento muito pelo Corinthians. Isso não é novidade no Corinthians. Acho que o Corinthians, eu acompanhei, estava trabalhando no jogo de São Paulo e acompanhando o que estava acontecendo lá. Tinha gente, foram lá imprimir cédulas. O Corinthians, o Clube da Grandeza do Corinthians, tem que ter um painel de votação. Né? Era isso que eu ia Vamos dizer entrar agora. na modernidade. Senta, levanta. Quem está de pé? Gente, isso não é nem na reunião do condomínio que eu administrava lá no São Francisco que a gente fazia isso. Urna eletrônica. Eu acho que assim, pelo amor de Deus, então é muito amadorismo, né? Muitos clubes são muito arcaicos. Você tem uma votação para fazer a votação, isso já é uma coisa. Aí vai lá, falta cédula. Aí um entra na sala, o outro pega uma imagem e vê quem entrou para causar uma confusão. Então, assim, e o Castan, ele pode falar com muita propriedade, porque ele pegou um Vasco extremamente problemático, então ele pode falar muito bem sobre isso aí. O que eu acho é que esses estatutos, é tudo muito amador, às vezes. É de outra época, né? Tudo precisa ser modernizado. Mas não há um interesse na modernização. Não. Porque isso se modernizar ajuda. Ajuda demais. Não dá para ser desse jeito que é. Mas eles não querem. Gente, faltar cédula... Mas a confusão faz Cédula parte. é papel, né, gente? É só pegar ali, um bloco de... Vai na loja, compra um bloco de Pode ir lá com sulfite. 300 pessoas, ficar cortando folha na hora para fazer Não isso. dá, Estamos falando do Corinthians, né? E aí, vamos fazer levanta, senta, não, aí isso aí. Sabe, é tudo um jogo político ali também, porque tudo envolve política. Você, vai fazer a votação secreta, não vai, isso pode mudar o resultado. Isso pode A votação é secreta ou é aberta? Sim, não, é secreta, mas eu tô falando, a partir do momento que você fala, levanta, senta, você já aí vê não quem é não vai. secreta. Não, aí não é secreta. Exatamente, então já complica tudo. Aí querem fazer diferente na hora. Sabe, é uma coisa muito antiga, muito arcaica. Isso não ajuda em nada o Corinthians. Nada, nada. Bola é uma coisa, a gente não pode... Assim, o Corinthians dentro de campo tá bem demais. E numa sequência de vitórias que data do ano passado. Agora, esse tipo de coisa aí é extremamente prejudicial para a imagem do próprio Corinthians, como você disse. Isso aí joga contra um time de uma grandeza enorme, como é o Corinthians, de um clube gigantesco. Isso aí é extremamente complicado. Depois você vai tentar um investidor, uma bagunça danada, um estatuto. E não é só o Corinthians que tem um estatuto assim, arcaico, antigo. Muitos outros clubes têm, e isso é para muita gente se perpetuar no poder, infelizmente. Parque São Jorge com o Thiago Salazar. Salazar, me diz uma coisa, como que está a expectativa pro Timão, pro jogo de amanhã contra o Água Santa? Olha, né, Michele, diferentemente do que acontece aqui no Parque São Jorge, lá no CT, na Neoquímica Arena, quando a gente vai falar de futebol, é outro clima, é outro papo, é outro tom, aí vem o otimismo, a alegria, a grandeza da camisa do Corinthians. O Corinthians está embalado numa sequência de vitórias desde o ano passado, um grupo que está se dando muito bem. Teve esse probleminha aí do Yuri Alberto com o Romero, mas já foi resolvido, já se abraçaram, tiraram fotos, enfim, o Corinthians está muito concentrado em
manter esse elenco junto, unido, não perder titulares aí nessa janela de transferências, porque todo mundo acredita que dá para bater campeão nesse ano, pelo menos de um título, mas a esperança é de que o Corinthians vai ter condição de brigar em todas as competições. Amanhã tem jogo, amanhã tem terceira rodada do Paulistão, o Corinthians vai receber o Água Santa às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, chance de emendar a terceira vitória seguida em 2025 e é o último jogo antes do primeiro clássico. No domingo, no Morumbi, o Corinthians vai visitar o São Paulo, vai fazer o primeiro clássico de 2025 e o Ramon já avisou. No clássico, força máxima pela primeira vez na temporada, com exceção do Rodrigo Garro, que vai continuar tratando o problema dele no joelho. Então fica aquela dúvida. E contra o Água Santa amanhã, então? Porque ele vem revezando, né? Colocou um time na primeira rodada, um time na segunda, tá mesclando, falou que todos os jogadores vão precisar de pelo menos 15 a 20 dias para ficarem ali 100%, né, para começar a temporada de verdade. Tem essa dúvida, então. Que time que vai a campo amanhã para pegar o Água Santa? Vocês acham que já tem que meter todo mundo, força máxima, emendar, embalar com o clássico ou não? Vou passar a bola para vocês debaterem com uma última informação. Thales Magno foi titular no primeiro jogo, entrou no segundo tempo no segundo jogo, mas marcou 2 gols, um em cada jogo. Contra agora no último jogo contra o Velo Clube, o Thales Magno decidiu, fez o gol da vitória. Só que o contrato de empréstimo dele acaba agora, no meio do ano. Falta só 5 meses. Tem que ir lá e negociar com o New York City. Será que o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana? Vale a pena comprar definitivamente o Thales Magno? O Corinthians está correndo esse risco e está aí tentando negociar para deixar o homem aqui para o resto da temporada e por mais um tempo. Vocês acham que vale? Vou passar a bola para vocês. Um abraço. Valeu, e aí? Vale a pena comprar o Thales Magno? Ah, vale, o Thales está jogando muita bola. Eu também disse acho. ontem na nossa live lá no YouTube, o Thales evoluiu muito essa questão do chute, de marcar gols, né? Porque no Vasco ele tinha essa dificuldade, era um jogador também muito jovem, ainda estava em formação quando subiu, foi subido às pressas, se a gente pode dizer assim, e hoje a gente vê que ele é um jogador muito mais completo, tem uma rodagem de Estados Unidos importante. Eu acho que valeria investimento, tem que ver quanto custa, né, Garrafa? A gente está fazendo conta aqui com o dinheiro do Corinthians, mas tecnicamente, esportivamente, nossa, tem que tentar fazer de tudo. Eu faço sempre minha avaliação muito no aspecto técnico, né? No aspecto financeiro não cabe a mim. Exato. Eu, todo dia assim que eu vou lá, abro meu caderno, sou da época do caderno ainda. Caderno? Receitas, Para, despesa, comigo é assim. Agenda, tem agenda. Vou lá, gastei, paguei. Você faz isso? Ok, lógico, tem que fazer para ver se as contas fecham. Minha mãe Não, fazia no cheque antigamente. Não, tem que fazer. Ah, você já tá no nível que não precisa mais. Não, que isso? Ô, E Rafa, aí você fica lá com menos. Gastou? Não, tudo não, as despesas fixas. Cartão de crédito, você olha, você bota lá. Cartão, prestação do carro, a luz, a água, o telefone. Condomínio. Essas coisas tem que pagar. As fixas, né? As bobagens, você colocar as bobagens, você pula do 5º andar. Então é isso. Agora, voltando pro Corinthians aqui. Você assina as streaming? Assina streaming? Assina, claro. Assina? Porque também entra essas contas. Você assina qual? Tem. Netflix, tem Premiere, essas Netflix, coisas. Tem. Eu gosto. Agora, do jeito que tá futebol, você tem que... Agora é R$300 só em streaming, porque você tem que descobrir onde o jogo tá passando. Ontem eu foi nunca uma sei confusão. mais. Deixa eu falar do Thales. Então, tecnicamente, não se discute, até porque já começou o ano voando, já está pedindo passagem, a gente discutiu no Mesa Redonda domingo, né? Porque o Romero titular, porque o Thales tem que ser titular nesse time. Ele está entrando, fazendo gols, se identificou com o time, ele chegou, ele foi talvez a primeira contratação na virada de chave do Corinthians. Foi. E ele chegou já dando resultado. O Corinthians, claro, sabe aquilo que pode, o que não pode, às vezes nem sabe, mas tem que fazer um esforço sim para tentar ficar com ele. Isso aí, galera. Vamos lá. Chegando o UFC News, hoje é quarta-feira, dia de jogo. Corinthians e Água Santa na Arena Corinthians, às 19h30, galera. E a notícia do dia é: contra a Água Santa, Corinthians pode igualar a sua maior sequência de vitórias no século XXI. Galera, século XXI aí, para quem não sabe, já tem 25 anos de história. A última vez que o Corinthians conseguiu esse feito aí de 10 vitórias seguidas foi no ano de 2001, foi no primeiro ano aí do século XXI, segundo o levantamento que foi feito aí pelo site do Meu Timão. Em 2001, o Corinthians, juntando aí o Paulista e a Copa do Brasil, conseguiu alcançar aí 10 vitórias seguidas. Isso foi um ano depois da conquista do campeonato mundial, o primeiro mundial do Corinthians lá no ano de 2000. E o Corinthians
era um período mágico onde o Corinthians estava sendo aí campeão mundial, campeão brasileiro, campeão paulista, estava ganhando tudo ali praticamente. E o que tudo indica é que esse ano o Corinthians vai sim beliscar algum título. O Corinthians tem tudo para ganhar pelo menos o Campeonato Paulista, depois começa a pré-Libertadores, já no mês que vem, em março também, no finalzinho de março começa o Campeonato Brasileiro, logo em seguida a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. O Corinthians vai sim brigar por tudo, o Corinthians tem elenco, algo que a gente já não via há muito tempo, aí o Carrillo, que compõe o meio-campo do Corinthians, um belíssimo meio-campo, que faz uma parceria excepcional com o Rodrigo Garro. Temos o Coronado também, que entra muito bem quando se exige dele, quando se pede dele, ele entra muito bem para substituir o Rodrigo Garro. O Coronado joga muito, o Carrillo, que faz parte aí da seleção peruana, que veio dos Estados Unidos também, joga muito, é um meio articulador, vem de trás, ele ataca, ele marca, ele faz tudo. E mais um pouquinho atrás dele a gente tem o Ranieri, a gente tem o Alex Santana também, que veio do Atlético Paranaense, joga muita bola. O Breno Bidon, que é a nossa revelação, então o meio de campo do Corinthians está recheado. Tem gente que quer porque quer ir o Pogba, mas na minha modesta opinião não é necessário o Pogba no Corinthians. É claro que seria muito bom, elevaria ainda mais o patamar do Corinthians, e é uma negociação que ainda está acontecendo, só esperando aí o desfecho da esporte, da sorte, mediante o governo federal. Mas o Corinthians está pronto, cara. O Corinthians está pronto, ele tem elenco para jogar todos os campeonatos. Ele tem um banco de reservas muito bom. A prova disso foi no primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, que jogou na casa deles, lá em Bragança, praticamente com o time todo reserva. Alguns titulares foram entrando aí ao longo do segundo tempo. E conseguiu a virada, ganhou de 2-1 do Bragantino, conquistou os 3 pontos fora de casa. E depois, com o time misto dentro de casa, conquistou mais uma vitória. E agora está pronto para conquistar a terceira vitória seguida contra o Água Santa. Lembrando que o Memphis aí tem tudo para entrar no segundo tempo, tem tudo para mesclar o time aí a partir do segundo tempo. E o time titular entra aí contra o São Paulo no domingo. Primeiro clássico aí, Corinthians e São Paulo no domingo, com o time titular. Então é isso, galera. Mais uma notícia aí da Gazeta Esportiva. Hoje é dia de Gazeta, né? É tudo o vídeo inteiro aí da Gazeta Esportiva. Esses aí são os jogos que o Corinthians angariou as vitórias, a sequência aí de 9 vitórias, contando com os jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, mais os 2 do Paulista até agora. É o Corinthians passando por cima aí, massacrando geral, e hoje tem mais. Bora para a 10ª vitória seguida. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva lá abaixo, curta, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o canal no engajamento aí, faz com que o YouTube recomende mais nossos vídeos e faz com que você receba aí diariamente na tela do seu celular, notebook, mais conteúdos como este, como o do Corinthians, tá bom, galera? É isso aí, fique com Deus. Até às 7h30 na Arena Corinthians. Vai, Corinthians!